Pessoal da Gun Station, John aqui. Tava pensando em alguns tópicos para fazer nesse vídeo. Bom, em primeiro lugar, se você é novo aqui no canal e não está inscrito, por favor se inscreva, dê um like no vídeo, um dislike se você não gostar. Nos comentários, pode comentar que eu respondo os comentários sim. E pessoal, como eu falei, eu estava pensando em muitos tópicos para fazer nesse vídeo. Acho que vou fazer do Thomas Partey. Em inglês eu fiz um tópico que vai ser lançado hoje ainda, dos zagueiros que a gente tem, quem eu venderia, quem eu manteria e quantos zagueiros a gente tem. A gente tem 10 zagueiros do clube, se você contar na próxima temporada com todos que vierem aqui. O Mavropanos, por exemplo, vai voltar, o Ballard vai voltar, o Medley vai provavelmente subir de categoria, e todo mundo que você já sabe, pessoal, o Saliba vindo. Então é isso, pessoal, mas eu pensei assim em fazer um vídeo sobre o Partey, como eu acho que ele vai melhorar, o que eu acho que o Arteta faria com ele se ele jogasse aqui. Bom, o que eu acho sobre isso? Eu acho, obviamente, que o Partey, na minha opinião, eu acho que, na minha opinião, eu acho que o Partey é um volante à beira de ser world class. Eu não diria que ele é um world class. Eu acho que um world class é o Casemiro. Eu acho que o world class ali é eu diria que o NDG do Leicester é o world class, na minha opinião. Ele não jogou nos níveis assim, Europa assim, aberto, mas ele jogou na Premier League. E o que ele joga na Premier League pra mim é brincadeira. Pra mim joga demais. Bom, o Kanté, na minha opinião, vem descendo um pouco de nível. O Gueye do PSG, eu acho ele muito, muito bom também. Mas, pessoal, o Partey eu acho desse nível aí, nesse nível bem forte, assim, um pouquinho abaixo do nível do NDD. Acho ele ali do nível ali, bom, talvez ali de Fabinho, desse nível que é muito, muito alto. Talvez, mas não diria que o world class. Mas, pessoal, bom, eu acho que se o Partey viesse aqui, eu acho que o Xhaka vai ficar no Arsenal. Na minha opinião, eu gosto disso. Muita gente não gosta do Xhaka. Eu acho o Xhaka um jogador bom, que muitas críticas a ele na temporada passada, no pênalti contra o Brighton, mas na temporada passada foi uma temporada que ele foi muito boa, na verdade. Dos jogos contra o Napoli em casa, contra o Napoli fora, contra o Tottenham em casa, contra o Tottenham fora, contra o Chelsea em casa. Na Europa League ninguém foi bem, pessoal. Ainda deu aquela bolada na trave na final. Nos jogos contra o Manchester United, onde ele marcou um gol. Nos jogos contra o Liverpool em casa, onde ele foi jogar de lateral esquerdo, correr para dar um carrinho no Salah. Ou seja, eu acho que se você falar... Desculpa, pessoal, eu acho que se você falar que o Xhaka foi um jogador ruim por causa do pênalti contra o Brighton, eu não diria isso, porque tem muita gente que fala que se não fosse o Xhaka a gente estaria na Champions League. Na verdade, eu acho que se não fosse o Xhaka a gente não teria várias atuações em vários jogos em que a gente controlou o meio de campo, ou seja, a gente não teria ganho, porque controlando o meio de campo é uma coisa que vai te fazer muito bem ao decorrer da partida e vai te fazer você ter muita vantagem sobre o seu adversário. Ou seja, pessoal, eu acho meio injusto falar isso. Ou seja, essa é a opinião que eu tenho. Eu acho que o Xhaka, no começo dessa temporada também, começou muito mal, mas eu acho que tem uma explicação para isso. Ele precisa sempre de um volante para jogar junto com ele, e isso não é desculpa nenhuma que ele é ruim, ele precisa de um outro jogador para ajudar ele. Não, isso acontece em vários times, onde vários jogadores complementam outro, onde se o jogador se complementa com um outro, eles podem eventualmente melhorar muito a atuação com o entrosamento de um perto do outro. Ali sempre é uma coisa que vai adiantar muito. Por exemplo, pessoal, eu posso te dar um exemplo aqui dos meio-campistas do Liverpool. Se um não tem o outro, vai ser uma coisa muito difícil de se fazer ali. Se um sai, o meio-campo se destrói inteiro. O meio de campo do time do Liverpool é um meio de campo muito bom e muito compacto. O Fabinho, o Henderson e o Wijnaldum. O Firmino também como aquele falso 9 que dropa também para ajudar, basicamente ali o criador do time. E o Salah e o Mané são sempre os jogadores assim mais, realmente os fazedores de gol daquele time. Não tem realmente um certo centroavante ali. E bom, pessoal, é isso, um jogador complementa o outro. O Xhaka, como vocês veem, quando joga com o Torreira, na minha opinião, ele joga muito bem, ele se sente muito mais com liberdade para fazer um passe assim, e se ele dá um erro, o Torreira tá sempre ali para cobrir ele. Ou seja, para mim, se fosse o Partey ainda, eu acho que o Torreira não é tão bom assim, mas eu acho que o Partey é muito, muito melhor do que o Torreira. Eu acho que se o Partey jogasse com o Xhaka ia melhorar mais ainda, eu acho que ia melhorar bastante.
porque o Partey é aquele jogador que consegue cobrir o meio de campo por si só. Ele consegue fazer o trabalho defensivo somente ele. Ele é realmente muito bom. Quando era mais jovem, era um cara mais magrinho, ficou um touro. Depois, por exemplo, que foi emprestado na época da Almeria, que se não me engano foi em 2015, do Atlético de Madrid, foi treinando. É um jogador que tem um chute muito bom de longa distância. É aquele jogador famoso que constrói e destrói ao mesmo tempo. Ele tem um belo chute, um chute muito forte de fora. Ele defensivamente é muito bom, muito forte também. Ele é bom na bola. Ou seja, pessoal, eu acho que ele tem tudo. Os stats assim dele, eu não sou um cara de olhar tanto para stats assim, eu olho e tem um stats ali um stat que eu acho meio perigoso ali da parte dele. Ele tem 6 bolas perdidas que individualmente dele, que resultaram o Atlético de Madrid em tomar um chute que poderia claramente ter sido um gol. 6, isso é muita coisa, só que eu não tive a chance de analisar isso por tão perto assim, mas sempre quando tem vídeos assim do Partey, os jogos ao vivo também, por exemplo, contra o Liverpool, ele joga demais, jogos assim, o Partey realmente sempre se destaca. O Liverpool, obviamente, aquele jogo foi gigantesco, o Partey jogou demais contra o time do Liverpool e acho que aqui no Arsenal ele jogaria muito. Muita gente fala, mas por que o Partey ia pro Arsenal aqui, lá? Bom, é engraçado isso porque falava a mesma coisa do Bruno Fernandes para ir pro United. Pessoal, quando você tem um jogador, você está falando do time, mas você não está falando do jogador quando ele entra no time, porque o jogador está indo para basicamente melhorar o time. Essa é a intenção. O time está indo para lá, o jogador está indo para lá para melhorar o time, entendeu? Ou seja, não faz muito sentido. Por exemplo, o pessoal falando, o Bruno Fernandes, para que você vai pro United? Ele vai pro United porque ele precisa ir pro United, o United quer ele, porque o United basicamente precisava de tudo que tinha no Bruno Fernandes. O United não tinha nenhuma criação pelo meio de campo. O Lingard não criava absolutamente nada. Ou seja, o United era muito fechado nesse quesito aí de criação, era muito limitado. E sempre tentava, quando jogava contra os times grandes, por exemplo, sempre tentava correr no contra-ataque. Mas quando jogava contra os pequenos, que sempre se armavam na defesa, se ferrava muitas vezes porque o time não tinha jogador para criar, não ia pegar no contra-ataque. E o United tem jogadores muito velozes, o Wan-Bissaka pelo lado direito com o Daniel James, que são muito rápidos. Tem o Rashford ali na esquerda, tem o Martial pelo meio. Tem jogadores muito rápidos, pessoal, que podem fazer um contra-ataque muito rápido. Ou seja, é um time que tem suas vantagens, mas também tinha muitas desvantagens. E agora com o Bruno chegando, ele tem tudo que o United precisa. O Partey chegando no Arsenal, na minha opinião, é o que o Arsenal mais precisa. Ou seja, para mim ia melhorar demais o time do Arsenal. Eu acho que 43 milhões nele seria muito bom, muito bem pagos, eu pagaria isso sorrindo. E outros jogadores também que eu pensaria demais, até mais que o Partey, eu preferia o Zakaria, mas com o Partey eu ainda fico muito feliz, porque ele é muito bom, realmente muito bom. Ou seja, ele melhoraria a gente demais, pessoal. Ou seja, é o que eu penso. Faria demais. Me dê as suas opiniões, por favor. Só dá um like no vídeo, como eu já falei. Bom, é isso, Gunner Station. Obrigado.